da igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Seja Deus, né? O motivo de muita alegria, né? Estamos aqui na presença do Senhor, né? Mais uma vez, louvando ao Senhor, né? Engrandecendo a Ele, ouvindo a palavra dEle, né? Porque Ele tem muito a falar conosco, né, meus irmãos? Aleluia. A que vem aqui na frente é usado pelo Espírito Santo, né? E a palavra, né, fala para o nosso coração. Aleluia. Glória a Deus. Vamos aproveitar, meus irmãos, que estamos de pé. Abra suas Bíblias em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 3, versos 1 em diante. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Cura do coxo, discurso de Pedro no templo. Aleluia. Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor Jesus. Que não seja eu, mas o Espírito Santo vai colocar o coração aqui nesta noite. Aleluia, porque Ele se faz presente aqui no nosso meio, né? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, porque Ele disse que onde há 2, 3 reunidos em seu nome, Ele se faz presente. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Todos encontrou a palavra? Amém. Então vamos meditar na palavra do Senhor, que diz assim: e Pedro e João subiam junto ao templo à hora da oração, a nona. E era trazido um varão que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias punha à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. O qual, vendo Pedro e a João, que ia entrando no templo, pediu-lhe que dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para ele, esperando receber dele alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e artelhos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, andou e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo ouviu andar e louvar a Deus. Aleluia. Nosso Deus e nosso Pai. Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai amado, tens aí, Jesus, a tua palavra nessa noite, Senhor. E eu venho pedir ao Senhor, meu Pai querido, que venha, Senhor, abençoar a tua palavra. E o Senhor venha me dar graça, me usar nas tuas mãos, Jesus, aqui nessa noite. Que não seja eu, mas o Espírito Santo aqui nessa noite, falando em cada coração, Jesus. Senhor da glória, aqui estou diante do Senhor como vários necessitados, Senhor da misericórdia do Senhor. Fala conosco aqui nessa noite, Jesus. Fala no coração da tua igreja, do teu povo aqui nesta noite. Usa minha boca, Senhor, para transmitir a tua palavra. É o que eu venho te pedir aqui nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, amém? Você irmão pode assentar, louvando a Deus com as palmas bem alegres. E era trazido ali um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punha à porta do templo chamado Formosa para pedir esmolas. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Todos os dias alguém levava, né? Aleluia, este homem ali para pedir esmola, porque ele era coxo, ele não podia andar, não podia trabalhar, né? Aleluia. Então alguém sempre levava ele e colocava ele ali sentado ali para pedir esmola, né? E ele ali, né? Creio eu que também já há muitos anos já ali, né? Que ele era coxo, ele precisava, né? De pedir esmola para a sua sobrevivência, porque ele não tinha como trabalhar.
Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E ali, né, aleluia, ele sentado ali pedindo a esmola, né, a todos que entravam ali, ele pedia a esmola, e sempre ganhava ali uma pratinha ali, né, para, né, aleluia, juntar para comprar alguma coisa para também se alimentar, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor Jesus, né, o qual ali, vendo ali Pedro e João, que ia entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola, aleluia. E quando ele olhou para Pedro e João, aleluia, ele esperava também receber daqueles dois homens ali, né, uma pratinha, uma esmola, para que pudessem ajudar a ele, né. O que ele esperava receber ali era isso, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E talvez ele já estava até acostumado a andar daquele jeito, a ficar daquele jeito que ele estava ali, porque ele recebia ali, né, as pratinhas dele, se ajudava e comprava algo para se alimentar, ou ajudar, não sei, né, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia. Mas só que Pedro e João, né, ele tinha coisas muito melhores para dar para aquele homem naquele dia. Então Pedro e João, né, olhando para ele, ele disse, olha, e Pedro e João fitando os olhos nele, ele disse, olha para nós. Aleluia. E ele olhou para Pedro e João, né, creio eu que ele estava ali esperando receber deles algo, né, eu esperava que ele fosse curado, que ele fosse libertado daquela enfermidade, não esperava que ele fosse também libertado espiritualmente, né? Aleluia. Mas ele esperava receber deles ali uma pratinha. Mas Pedro e João, né, como eles já estavam cheios ali do Espírito Santo de Deus, né? Aleluia. Porque eles serviam ao Senhor, e quem serve ao Senhor sempre tem algo maravilhoso para passar. Sempre tem algo maravilhoso para dar para alguém que está precisando. Aleluia. Não somente a cura, mas a libertação, né? Para passar para ele a salvação do Senhor. Para passar para ele que o único caminho que leva ao céu é o Senhor Jesus. Né? Sempre tem, né, alguma coisa para falar para as pessoas que necessitam. Né? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É uma oração, porque as mãos daquele que serve a Deus é sempre ungida pelo Espírito Santo de Deus. Ele sempre recebe a unção na hora de orar para as pessoas, porque o Espírito Santo de Deus está juntamente com ele. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É completamente diferente, né, daqueles outros que entravam ali e davam uma esmola. Era completamente diferente daqueles que não tinham o Senhor Jesus. Eles passavam ali e eles davam uma esmola, porque não tinha outra coisa para dar a ser uma esmola. Mas Pedro e João, ele tinha a palavra ungida pelo Espírito Santo. Ele tinha as mãos poderosas que ele pudesse estender sobre aquela vida. Aleluia. E através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, poderia receber a cura, a libertação. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas Pedro e João, né, fitando os olhos dele, disse, olha para nós. E olhou ele esperando receber dele alguma coisa. Só que essa alguma coisa que ele estava esperando, aleluia, era uma pratinha, alguma coisa que ele pudesse dar para ele. Aleluia. Mas Pedro e João, ele tinha grandes coisas para dar para aquele homem. Aleluia. Ele tinha palavra para passar para aquele homem. Ele tinha ensinamento para falar para aquele homem. Ele tinha a palavra de Deus para falar para aquele homem. Ele tinha cura para passar para aquele homem através do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Ele tinha ensinamento da palavra do Senhor para passar para aquele homem através do Espírito Santo de Deus. Aleluia. E disse Pedro, não tenho prata e não tenho ouro, mas o que tenho, isto eu te dou. Aleluia. Graças a Deus. E Pedro e João, ele não tinha prata, ele não tinha ouro
para dar para aquele homem. Mas ele tinha coisas muito melhor para passar para aquele homem. Glória a Ele tinha uma coisa muito melhor para dar para aquele homem. Aquilo que ele, na verdade, ele estava precisando mesmo. Aleluia. Não só material, mas também espiritual. Ele precisava da cura, mas ele também precisava da libertação, que era a maior coisa que ele ia precisar. Aleluia. Louvado Glória a seja o nome Deus. do Senhor Jesus. E Pedro e João, ele tinha para passar para aquele homem. Ele tinha para dar para aquele homem, né? Aleluia. Aleluia. Através do Espírito Santo de Deus. Porque quando Deus está nas nossas vidas, sabemos que nós temos algo grande para passar. Nós temos algo grande para oferecer para aqueles que precisam. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Porque o Espírito Santo, ele está sempre junto conosco. Ele nos dá a palavra. Ele nos dá a palavra para passar. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus, né? Aleluia. E alegra o coração daqueles que estão necessitando. Porque ele sentiu uma grande alegria. Né? Ele sentiu uma grande alegria quando ele recebeu aquela grande vitória. Era uma vitória que ele precisava na vida dele. Aleluia. Aleluia. Não só a cura, mas principalmente a libertação. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Nós podemos ir sem uma perna, nós podemos ir para o céu sem um braço, mas se nós tivermos o Espírito Santo, a salvação do Senhor na nossa vida, nós sabemos que é uma maravilha muito grande que nós temos. Graças a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome santo. Glória a Deus. Jesus. Aleluia. E Pedro e João, ele tinha para passar para ele. Ele tinha essa grande maravilha para entregar para aqueles dois homens, para aquele homem. Pedro e João tinham e para passar para eles. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E ali, né? Aleluia. Pedro e João diz para aquele homem: não tenho prata, não tenho ouro, mas tenho isto e te dou. Mas tenho, né, grandes coisas para te entregar. Aleluia. Eu tenho a cura para te entregar, porque o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele nos deixou esta maravilha nas nossas vidas. Glória a Deus, aleluia. E nós podemos também passar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. E Ele diz: olha, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Aleluia. E tomando-o pela mão direita, levantou logo os seus pés e arteios se firmaram. Porque Pedro e João já tinham passado aquela cura para aquele homem, através do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Né? E aquele homem ali, agora ele podia estar de pé, ele podia estar firme ali, com seus pés firmes sobre a terra, porque o Senhor e Salvador Jesus Cristo havia usado aqueles dois homens para que ele viesse a ser curado e libertado daquela enfermidade. Aleluia. Logo em seguida, né, firmaram-se os pés dele, e soltando ele, pôs-se em pé e andou e entrou com eles no templo. E ele entrou juntamente com Pedro e João no templo, aonde Pedro e João iam todos os dias orar ao Senhor. É muito importante a oração nas nossas vidas. Precisamos estar sempre orando, buscando ao Senhor, porque o Senhor sempre tem coisas novas para passar para nós. O Senhor tem sempre coisas novas para nos dar. E Ele diz: vai buscar ao Senhor enquanto você pode achar, invoca Ele enquanto está perto. É necessário que buscamos o Senhor para que nós podemos fortalecer a presença do Senhor. Aleluia. Para que nós também podemos fazer o mesmo que Pedro e João fez. Aleluia. Glória a Deus. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. E entrou ali com eles no templo, andando, soltando e louvando a Deus. Aleluia. E ele entrou ali soltando e louvando a Deus. Por quê? Porque ele havia recebido aquela grande vitória das mãos do Senhor. Aleluia. Ele havia recebido a cura e ele havia recebido a libertação da sua alma. Aleluia. Aleluia.
E todo o povo ouviu andar e louvar a Deus, né? Todo o povo ouvia andar e louvar o Senhor, Graças né? a E Deus. glorificaram o nosso Deus. Porque todo o poder está nas mãos do Senhor. E Ele tem todo o poder sobre as suas mãos para usar quem Ele quer. Aleluia. Glória a Deus. Só colocar de pé diante do Senhor. Aleluia. Porque aquele povo, ele viu, né? Ele andando ali, né? Exaltando, glorificando ao Senhor, né? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E louvado seja o nome do Senhor, né? Que ele recebeu ali do Senhor. Aleluia. Eu conhecia, pois era ele o que se assentava a pedir a esmola, a porta formosa do templo, e ficaram cheios de pasmo e assombro pelo o que lhe acontecia. Graças a E Deus. o povo ficou, né? Aleluia. Todos ali assombrados porque havia acontecido aquela grande maravilha. E Deus, Aleluia. Ele é o mesmo até hoje, meus irmãos. Ele pode fazer grandes maravilhas no meio da tua igreja. Glória a No Deus. povo, Ele pode fazer grandes maravilhas. Ele pode curar, Ele pode libertar, Ele pode salvar. Graças a Deus. Deus. É só se colocar de pé diante dele, porque Ele tem todo o poder para usar a cada um de nós. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Senhor Jesus, né? E são essa palavra que o Senhor me deu nessa noite, né? Aleluia. E o Espírito Santo, ele continua falando em cada coração aqui nessa noite. Glória ao nome do Senhor.